Eu sou a Ana Jaqueline e vou fazer o trabalho junto com a Adriele. Vamos falar sobre os tipos de dilatações. Eu vou falar sobre a dilatação volumétrica, que nada mais é que uma dilatação térmica, e considera o volume, e ocorre nas 3 dimensões de um sólido: a altura, o comprimento e a largura. E acontece pelo aquecimento das substâncias. Embora exista as divisões da dilatação térmica, toda dilatação considerada na prática é uma dilatação volumétrica. Agora falamos sobre dilatação de líquidos. A dilatação aparente de líquidos é determinada pelo volume de líquido que é transbordado de um local caso ele seja aquecido. Caso o recipiente sofra uma variação de volume, nenhum líquido deverá transbordar. Dilatação anômala da água. Ela apresenta esse comportamento quando é aquecida a 4 graus Celsius e o seu volume diminui. Por essa razão, a densidade da água tem seu maior valor. Em razão desse comportamento, os refrigerantes e as garrafinhas com água, quando deixados no congelador, elas estouram, porque quando são resfriadas, o seu volume da água aumenta e o seu recipiente diminui. A minha parte do trabalho é sobre dilatação linear. O que é dilatação linear? É quando os corpos são submetidos a uma variação de temperatura, ou seja, aumentando ou diminuindo as suas dimensões. Essa variação ela pode ser bem pequena, sendo imperceptível a olho nu, necessitando de equipamentos como o microscópio. Os corpos dilatam quando ocorre o aumento da temperatura. Com isso, os átomos se agitam mais. Dilatação linear é aquela que só há variação em uma dimensão, ou seja, o comprimento do material. Isso ocorre, por exemplo, como uma barra de ferro quando é aquecida. Ela não mantém o mesmo comprimento, pois ela sofreu alteração na sua variação e na sua dimensão. A mesma se dilatou. Também temos a dilatação superficial. É o aumento do volume de um corpo que corresponde a 2 dimensões, comprimento e largura, decorrente à exposição ao calor, fazendo com que os átomos se agitem, ou seja, se dilatem. Exemplo, uma chapa de metal cujo aumento da temperatura faz com que o calor se expanda. E essas são as dilatações superficiais e as dilatações lineares.